Santa Bíblia, livro dos livros, sonho do sonho. Olá, tudo bem? Meu nome é Jean, eu sou membro TLCista, cursei o 24º TLC da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, cujo tema foi Por Suas Chagas Fomos Curados. E hoje, a convite, eu estou aqui para junto mergulharmos e conhecermos mais sobre a Palavra de Deus. Neste mês que é dedicado à Bíblia, vamos conhecer hoje sobre o livro de Provérbios. Bom, o livro de Provérbios ele faz parte do Antigo Testamento, possui 31 capítulos e é um dos 7 livros que compõem os livros sapienciais. Os livros sapienciais, eles trazem em sua literatura a representação da expressão do pensamento do povo de Deus no seu cotidiano. E seu objetivo é que, através do conhecimento, sua vida sempre melhore. Por isso é possível dizer que a sabedoria é algo que sempre nos coloca a caminho. São caminhos que o povo de Deus antigamente buscava para melhor viver. E hoje também devemos compreender os livros sapienciais como texto que nos estimula a interpretar a nossa própria realidade. Para conhecer um pouco mais sobre o livro de Provérbios, vamos entender o seu significado. O nome Provérbios vem do hebraico, que quer dizer máximas, grandes sentenças e contém muitas afirmações breves, porém de grande sabedoria, sobre como levar uma vida pautada por princípios divinos. E embora o livro tenha sido escrito na antiga Israel, ali no século X até o século IV, ela se torna muito atual as suas mensagens e podem ser aplicadas hoje no mundo moderno, que vão desde virtudes da caridade, da justiça, da prudência, da moderação, fala sobre os vícios, principalmente sobre a embriaguez, a gula, a luxúria. E ele acentua alguns trechos falando sobre a piedade dos filhos para com os pais, a educação das crianças. Então, ao ler o livro, a gente percebe e aprende de como a sabedoria nos aproxima ainda mais de Deus. No primeiro capítulo, a gente vai descobrir quem é o autor do livro. Ele inicia falando: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Assim também como no capítulo 10, 25. E o segundo livro de Reis também vai testificar essa autoria do livro de Salomão, do livro de Provérbios. Embora alguns estudiosos afirmam que o livro houve algumas contribuições de outros autores. Em sua parte do conteúdo do livro de Provérbios é profundamente espiritual, ao passo que outros textos não vão além da sabedoria do mundo, do contexto que era vivido naquela época, No entanto, uma ideia que permeia todo o livro é de que o temor do Senhor é o início de todo o conhecimento. O capítulo 1, versículo 7, ele diz: o temor do Senhor é o início de todo o conhecimento. Não temor de medo, pelo contrário, mas no sentido de amar a Deus, do culto a Deus, o respeito à majestade infinita, de que a sabedoria é a chave do conhecimento e que ela vai nos conduzir neste caminho de conhecer e compreender os desígnios de Deus. Onde e quando foi escrito o livro de Provérbios, não se sabe ao certo, mas o que provavelmente acredita-se e tradicionalmente é que parte do livro de Provérbios tenha sido escrito durante o reinado do rei Salomão em Jerusalém. E é provável que muitos provérbios surgiram de tradições, como existe hoje os ditos populares. Naquela época também era comum isso. E muitos ocorreram antes mesmo da época de Salomão. Além disso, alguns provérbios foram acrescentados após a época do seu reinado. O livro de Provérbios ele também apresenta alguns versículos fascinantes, como este aqui ainda no capítulo 1, no versículo 8, que ele vai dizer: Filho meu, ouve a instrução de seu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Já no capítulo 2, ele vai falar um pouco sobre a importância da sabedoria. Ele diz: se tu apelares à sabedoria, se invocares a inteligência, buscando como se procura a prata, se a pesquisares como a um tesouro, então compreenderás o temor de Deus e descobrirás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Nos capítulos em diante do livro, ele vai falar da felicidade, da confiança, quando ele diz: deposite toda a tua confiança no Senhor. Os versículos introdutórios do livro de Provérbios expressam esse tema central, O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, mas os loucos
desprezam a sabedoria e a instrução. Também no capítulo 1, no versículo de 5 a 7. É uma mensagem bem atual, né? Embora tenha sido escrita há trocentos anos, de uma riqueza assim imensurável. A sabedoria contida no livro de Provérbios abrange praticamente todos os aspectos da vida, né? Os provérbios abordam tanto as peculiaridades da natureza humana, quanto a conduta básica de uma pessoa íntegra e o relacionamento direto entre o homem e Deus. Então, como o livro de Provérbios ele acaba trazendo vários assuntos variados, o que acaba ocorrendo é que quando você lê um versículo, ele acaba não tendo nenhuma ligação com o versículo anterior e tampouco com o versículo posterior. Mas isso é uma particularidade deste livro e isso não deixa e nem diminui a riqueza que ele possui. O livro de Provérbios ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte do livro de Provérbios ele vai do capítulo 1 até o capítulo 9, que são provérbios que contêm um convite poético para que possamos procurar adquirir a verdadeira sabedoria e expõe a natureza do conhecimento, o significado da vida e o caminho do sucesso. Os capítulos de 10 a 24, que é a segunda parte do livro de Provérbios, ele contém muitos ditados curtos sobre maneiras corretas e incorretas de viver, oferecem conselhos, práticas sobre a vida familiar, o controle da ira, os perigos do orgulho. A parte 3 são dos capítulos de 25 a 29. São provérbios que falam sobre a liderança justa, o dever das pessoas de ajudar os pobres e o valor da sabedoria na vida diária. Os últimos 2 capítulos do livro, que são atribuídos ao rei Ezequias, são as palavras que encerram o livro e nos indicam que toda palavra de Deus é pura. Eu quero encerrar aqui, gente, dizendo que o que me chamou a atenção, e muitos de nós, inclusive eu, não damos a devida importância desses livros do Antigo Testamento, que além de trazer para a gente um pouco do contexto histórico vivido naquela época, nos remete a um passado que, embora não seja a nossa realidade atual, a sabedoria contida nesses livros recheados de histórias e ensinamentos de fé, e ao mesmo tempo de simbolismo, eles perpassam o tempo e todas elas nos preenchem, nos aproximando, né? Como diz o livro de Provérbios, a sabedoria nos aproxima ainda mais de Deus. E para encerrar, eu vou ler um trecho do livro que está contido no capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante. Ele vai dizer assim: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandone e ela te guardará. Ame-a e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Exalta-a e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Que essas palavras possam ser fixadas nos nossos pensamentos, que ela possa invadir o nosso ser e penetrar o nosso coração e ali fazer morada. Muito obrigado e sempre mais alto. Telecista, tua força irradia.